Bom, pessoal, olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Então, pessoal, dando continuidade aqui, não é, nossa série a respeito da história da cultura e das etnias, nosso último encontro, que já faz até um certo tempo, não é? Nós abordamos aqui justamente a respeito da queda de Roma. Né? Nós falamos aqui sobre os fatores, né, que impulsionaram esse processo, por que, digamos, o Império Romano Ocidental, nesse caso, né, a porção ocidental de Roma, ela definhou ali, ela se, digamos, foi se esfacelando, né, em relação às invasões bárbaras, a acordos ali com povos invasores, né, e como que a própria moral, a degeneração moral da população romana, né, somado ali aos problemas locais ali, né, os problemas ali de, vamos dizer, conduta, né, pública, a própria conduta ali da população como do poder público romano foram fatores que impulsionaram essa queda, né, ali fazendo acordões com esses povos invasores que não compartilhavam dos mesmos princípios, né, que leva aí a essa queda gradativa, né, até, vamos dizer ali, nos últimos imperadores romanos simbólicos, assim, que digamos eles residiam na cidade de Ravenna, né, que era ali uma cidade portuária afastada de Roma, né? A própria cidade de Roma acaba caindo ali para os visigodos, né? Para os visigodos ali que conquistam o território ali de Roma, né? Os godos, os visigodos, enfim, né? E enfim, essas invasões elas vão selar o destino ali do Império Romano, né? Transformando todo aquele território antes ali a vastidão ocidental de Roma em vários, vamos dizer assim, em vários territórios tribais, vamos dizer assim, nos quais líderes tribais eles administravam, vamos dizer assim, entre aspas, né? Alguns deles até, vamos dizer assim, simpáticos, vamos dizer assim, a estrutura pública remanescente ali de Roma, né? Vamos dizer assim, vamos dizer assim, as oligarquias remanescentes acabam fazendo meio que acordões com esses invasores bárbaros para continuarem mantendo ali algumas terras, mantendo algum tipo de status social ali em troca de resgates em ouro, de resgates ali em preciosidades, dos quais os bárbaros aceitavam e meio que eles se misturavam ali em uniões, vamos dizer assim, né, que eram espécimes, vamos dizer assim, de casamentos, né, arranjados ali entre nobres ali no caso, né, entre vamos dizer assim, a oligarquia romana e os filhos desses bárbaros invasores ou os próprios bárbaros em si. Então eles meio que criam essa estrutura um pouco caótica, né? Um período que a gente pode, vamos dizer assim, colocar, né, naquela balança com uma espécie de realmente uma idade, vamos dizer assim, sombria, né? Até, digamos, essa sociedade ela se estabilizar vai levar ali cerca de 1 a 2 séculos, então vai ser um período um pouco caótico, que nós conhecemos como a primeira onda das invasões bárbaras, né? São duas ondas que a gente chama, né? A primeira onda ela ocorre ali justamente entre 400 a 500 e pouco, 600 depois de Cristo, né? São 200 anos ali que são cruciais nesse sentido, né? Que são várias tribos bárbaras, vamos dizer assim, que residiam, né? Que eram habitantes, digamos, da Germânia, do norte da Europa, que invadem ali o território romano, né? Enfim, nós falamos um pouco aqui justamente a respeito dos visigodos, dos vândalos, dos godos, dos suevos, né? Falamos aqui um pouco sobre também os francos, né? Inclusive nós vamos falar melhor aí posteriormente deles, né? Que são peça crucial também para nós entendermos a questão do próprio cristianismo em si, né? Os francos têm um papel muito importante, nesse caso a dinastia merovingia, né? Os reis francos, que têm vamos dizer assim, um papel, digamos, preponderante, um papel definitivo nessa questão, né? Como agentes aí de transformação realmente, agentes muito importantes nesse sentido. Mas, voltando-se à questão ali dessas invasões bárbaras ali entre o século V ainda, né, ano 400 e pouco ali mais ou menos, né, nós vamos abordar aqui justamente sobre uma dessas tribos hoje em específica, a qual ela mais foi agressiva, vamos dizer assim, dessa primeira onda.
Algumas pessoas vão dizer, seriam os alamanos, né, que eram um povo agressivo, né, inclusive na história dos francos eles vão estar muito presentes, né. Uns vão falar que seriam os próprios visigodos em si, mas depois os próprios visigodos vão acabar ali criando união com a antiga oligarquia romana, enfim, eles acabam meio que se misturando, né. Mas há um povo, digamos, nessa primeira onda que, digamos, foi extremamente cruel, num sentido assim, na forma, digamos, de assolar, digamos, as pessoas, né? Um desses povos que eles não estavam realmente preocupados em residirem em um território, em, enfim, fincarem bandeira em um território, como foi o caso dos visigodos ou dos francos, enfim, né? Aquela questão de você fincar a bandeira no local. Essa tribo em si, ela foi basicamente uma espécie de tribo pilhadora, né? Uma tribo que ia para os locais justamente para saquear vilas, causar o caos, enfim, e viverem de espólios, digamos, das outras pessoas. Esses eram extremamente agressivos. Nós vamos falar hoje justamente sobre os hunos, né? Para o pessoal que já ouviu falar dos hunos, os hunos eles são basicamente uma das tribos aí mais agressivas, digamos, desse período que a gente conhece ali como primeira onda de invasão bárbara, né? Na queda ali de Roma. E por quê? A forma como os hunos eles tratam, digamos, as tribos ao seu entorno, indiferentemente de quais sejam, até mesmo outras tribos bárbaras, é extremamente cruel. Eles são povos ali que não compartilhavam, digamos, da mesma cultura, da mesma ascendência, eles não bebiam da mesma fonte cultural, digamos, que os francos, que os visigodos, os godos bebiam, né? Eles viviam ali junto com os romanos, então eles tinham no caso, essas tribos bárbaras mais conhecidas, eles já viviam, digamos, parte desse costume social romano. Eles já tinham uma certa civilidade, eles já tinham se afastado muito do paganismo ali na sua essência, né? Eles estavam muito mais próximos, digamos, de uma sociedade até proto-cristã, a gente pode dizer assim, não teoricamente dizendo que eles poderiam ser mais próximos ali do arianismo, enfim, mas os hunos, eles são determinantes porque eles não compactuam da mesma situação, eles são totalmente nômades e totalmente cruéis, em vários sentidos, embora eles tenham, vamos dizer assim, ali assimilado o latim, né, a língua latina, eles acabam falando, compartilhado um pouco ali da questão militar romana, algumas coisas, enfim, eles até, vamos dizer assim, anexaram, digamos, na sua cultura, mas grande parte dos seus costumes eram nômades, eram basicamente bárbaros, nômades e selvagens até, de certa forma. Então eles eram extremamente cruéis, digamos, no tratamento com as pessoas. E nós vamos falar, obviamente, sobre o principal líder deles, né, que viria a ser aí Átila, né? Átila, que é, se não aí lembrado, né, dentre os cristãos, dentre as pessoas do Ocidente, como o flagelo de Deus, né? Nós vamos falar justamente sobre esse indivíduo nesse capítulo de hoje. Então, pessoal, o pessoal que gosta aí desse conteúdo, né, que curtem conteúdos de história, né, entre outros, deixem o like aqui no canal, não é? No nosso vídeo, aliás, né? Inscrevam-se no nosso canal para acompanhar outras novidades, né, de outros assuntos, enfim, né, dos mais diferentes temas, né? Então, deixem o like, né, no vídeo, inscrevam-se no nosso canal para outras novidades e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, inicialmente, né, para entendermos essa questão de como surgem esses povos, né, temos de ver que a região da Eurásia, né, que a gente chama, ou essa região que a gente conhece como estepes, né, é o que se compreenderia hoje, não é, entre ali o extremo leste da Ucrânia, né, que nós vamos pegar ali, por exemplo, ali a região próxima, né, no caso ao Mar Negro, né, aquela região mais afastada, digamos, do leste da Ucrânia, né, até
partes ali, por exemplo, do Paquistão, enfim, Mongólia, né, o norte do Paquistão, a Mongólia, o sudeste da Rússia, da atual Rússia, né? Seriam toda essa região que compreende hoje vários países que se englobam dentro dessa, vamos dizer assim, desse tipo de topografia, né? Desse tipo aí de clima, né? De local, enfim, de topografia, que viriam a ser países aí como Turcomenistão, Azerbaijão, Tajiquistão, enfim, ali a própria parte do Afeganistão, Mongólia, como nós já dissemos, né? Entre outros que englobam essa região, é o que viria a ser, obviamente também a Rússia, boa parte da Rússia, o que viria a ser conhecido como estepes. O que seriam estepes? Elas seriam grandes vastidões de terra, né? Basicamente como se fosse um tapete de colinas, né? Com poucas árvores, né, com algum tipo de vegetação, né, uma vegetação de algumas árvores, por exemplo, coníferas, né, que viriam a ser aí pinheiros, né, e outras árvores do tipo, mas que na maioria das vezes são vegetações rasteiras, cobertas ali por montanhas rochosas e outras estruturas desse tipo, né? Então as estepes, elas são grandes vastidões de terra. Imagine como se fosse aquela proteção de tela aí de alguns processadores aí que o pessoal lembra, né? Na época dos anos 2000, que era só verde, né? Aquele tapete de verde, de colina, enfim, né? Então as estepes, elas são basicamente isso, são grandes vastidões de terra, né? Vamos dizer assim, de vegetação rasteira e cuja, vamos dizer assim, a maior facilidade, digamos, vamos dizer assim, criação nesse tipo de terreno é de animais. No caso, por exemplo, carneiros, né? Cabras, búfalos, entre outros animais aí que se alimentam de vegetação rasteira. Não são locais muito favoráveis, digamos, para o cultivo de plantas, né? São terrenos mais desolados. Então, é mais certo que as pessoas, digamos, que vivem nesse tipo de ambiente, né, sejam pessoas mais rústicas, no sentido de que, desde a sua própria alimentação, por exemplo, né, a alimentação ela é baseada em cereais, é baseada em carnes, né, em alimentos gordurosos e alimentos mais, vamos dizer assim, mais proteicos, né? Então são pessoas que, digamos, elas são pessoas mais rudes, mais brutas, justamente pela exposição mais bruta ao clima, né? Então eles já vivem numa situação bem diferente, né? Isso é o fator natural, o fator, vamos dizer assim, antropológico, né? Que molda essa região e as pessoas que vivem nela. Outro fator que, digamos, pesa aí em questão desses indivíduos, dessas tribos, né, das estepes, vamos dizer assim, esse certo isolamento, por ser uma grande vastidão de terra, um território muito grande, que se compreende aí entre o leste da Ucrânia até a Mongólia, como nós dissemos, são vários países, o território é muito extenso e muito grande. Então, é difícil você ter, digamos, grandes povoações, até hoje. Se você ver no mapa mundi, é muito difícil você encontrar grandes povoações nesses territórios. É muita vastidão de terra para poucas pessoas. Então, grande parte dessas tribos, elas quase não tiveram contato, vamos dizer assim, nem com, vamos dizer assim, a civilização indiana, por exemplo, que era pujante no período, né, com as civilizações orientais, com a China, enfim, assim como quase também não tiveram contato com os europeus, digamos, né, por muito tempo, com os romanos, enfim, eles não tiveram por muito tempo contato com essas pessoas, diferentemente, por exemplo, ali dos povos que viviam na Indochina, que tinham contato direto ali com o Império Chinês, com os hindus, né, da mesma forma como os bárbaros ali nórdicos tinham contato direto ali com Roma, né, que viviam ali em pé de guerra, então eles tinham contato direto e ambos bebiam da mesma cultura, né? Bebiam ali de muitas informações, né? Agora, no caso desses povos das vastidões, não. Então eles viviam muito isolados. Então eles permaneceram muito tempo, digamos, nessa forma de cultura, digamos, nômade, né? Então, parte da religião deles ficou basicamente ancorada naquilo que era
o paganismo antigo, né, como o xamanismo, adivinhações, aqueles chá de santo daime, aquelas loucuras que o caboclo tomava, ficava meio pirado, né, enfim, começava a ter alucinações ali que eles achavam que eram coisa de vidente, enfim, né, eles tinham esse tipo de crença, vamos dizer assim, bem limitado, né, muito ligado à questão da natureza, muito ligado ali à questão de fertilidade, muito ligado à questão ali de ali questões sentimentais básicas, né, paixões básicas ali e vamos dizer assim, a efeitos corporais, né, como as culturas antigas tinham, né. Então eles, vamos dizer assim, ficaram presos vamos dizer assim, nesse tipo de realidade, né, nesse tipo de vivência. Então a religião, como nós já dissemos, né, ela é a base que forma a sociedade e a sociedade nômade ela se criou dessa forma, essa sociedade, digamos, dessas tribos das estepes. E obviamente a conduta deles para com a sociedade era extremamente bruta, a conduta para com mulheres era extremamente bruta, né? Enfim, então não existia uma espécie de união sentimental, uma união, vamos dizer assim, sequer familiar, né? Como era o núcleo romano, por exemplo, o chinês, enfim, que já tinha esse conceito, vamos dizer assim, de união, né, de estabelecimento de núcleo familiar. Para eles não. Então os povos das estepes nesse período era basicamente simplesmente união para copulação, para, enfim, para procriação, e vamos dizer assim que ainda existia aquela coisa tribal de que para alguém virar líder da tribo tinha que matar o líder. Então ia lá, filhos matavam pais e assim e vice-versa. Então era um negócio bem bizarro, vamos dizer assim, né? Bem animalesco, né, entre essas tribos. Porém, com o passar do tempo, né, essas tribos nômades elas começam a ter certo contato, obviamente, com os chineses, com os romanos, enfim, com os eslavos, com outros povos, e eles começam a beber um pouco, vamos dizer assim, dessas culturas, porque essas tribos nômades, uma vez em que elas não, vamos dizer assim, viviam da mesma cultura, não tinham o mesmo desenvolvimento, não se focavam no mesmo tipo de cultivo, no mesmo tipo de cultura, né? Como no caso dos povos europeus, por exemplo, que plantavam, que, né, se estabeleciam em locais, né, criavam etnias, enfim. No caso desses bárbaros nômades, não. Basicamente a lei deles era o quê? Era você adentrar um território, você pilhar uma vila, por exemplo, você vê que era uma vila próspera, que tinha muitos animais, tinha comida abundante, pedras preciosas, você ir lá e basicamente roubar o que tinha, enfim, pegar vamos dizer assim, ali, os pertences que você queria, né? Fosse pedras preciosas, fosse alimentação, fosse o que fosse, pegasse ali as mulheres que você queria levar, mulheres ou crianças que você quisesse levar como escravos, e enfim, o resto você executava. Então era extremamente cruel, vamos dizer assim, né? Então eles eram quase animalescos nesse sentido. E como que, vamos dizer assim, os hunos eles se encaixam nessa história, né? Eles eram uma tribo que, vamos dizer assim, eles se desenvolveram mais assim propriamente no território ali que corresponde ali próximo ao rio Volga, né? O rio Volga, que ele basicamente ele corta ali a Rússia, né? A Rússia Ocidental, e assim como suas ramificações cortam parte ali do Azerbaijão, Turcomenistão, aqueles territórios ali próximo onde hoje é a atual Albânia. Ali a Albânia, Turquia, no caso a Hungria, né, a atual Hungria. É a Albânia e Hungria, aquele território ali bem já passando o leste europeu, entrando já na Eurásia. Então eles viviam, digamos, naquela região ali do rio Volga. E como eles eram parentes ali de povos, digamos, das estepes, né, de clãs, que a gente vamos chamar assim de hordas ou clãs, né, que eram, digamos, do Extremo Oriente,
eles beberam muito, digamos, de alguns tipos de culturas nômades. Uma delas é a de criar cavalos. O cavalo é um meio era na época o melhor meio de transporte possível, mais rápido, os cavalos. E o que acontece? Para um território, vamos dizer assim, de vastidão, onde não existem tantos obstáculos como montanhas, florestas, pântanos ou coisas do tipo que você necessite, vamos dizer assim, de carroças, né, ou de outros veículos, vamos dizer assim, né, para que você possa fazer essa transposição. Utilizar-se de um cavalo é algo excelente. Então o que acontece? Esses povos nômades, eles viviam boa parte de suas vidas na lomba de um cavalo. Então o que acontece? Eles precisavam ir de uma tribo até outra tribo fazer escambo de algum tipo de alimento. Então eles percorriam quilômetros e quilômetros e quilômetros de vastidão em poucos dias, porque ao galope acelerado ali de um cavalo. Então eles viviam, digamos, utilizando de cavalos. Então era a regra, basicamente entre os homens principalmente, que desde criança, desde menino, o pequeno nômade ele fosse educado, basicamente ele fosse ali criado, aprendendo ali a realizar suas funções em cima de um cavalo. Então era meio que uma simbiose, né? Você ter ali esse animal, ele era uma espécie de tração para você mesmo, né? Então eles tinham esse respeito muito grande pelos cavalos, mas talvez até mais do que pelas próprias mulheres ou pelas pessoas da tribo deles. Então eles tinham um respeito muito grande por esses animais. E, enfim, por eles serem caçadores, né, caçarem búfalos, né, no meio da vastidão, o que ocorre? Eles utilizavam-se muito de lanças longas e de arco e flecha. Então o que acontece? Eles utilizavam um tipo de arco que ainda nesse período ele era talvez mais digamos rústico do que ele vai ser, digamos, com uma outra tribo aí futura, né, com um outro grupo futuro aí que nós vamos abordar. Mas no período, o tipo de arco e flecha que os nômades mais utilizavam era de chifres de animais, né, chifres de búfalo. Então eles eram arcos extremamente versáteis, e com vamos dizer assim, com uma pressão, né, uma flexão muito muito grande, né, muito muito forte, né, o que impulsionava as flechas assim a uma velocidade absurda, né. Então eles conseguiam criar ali arcos excelentes para combate. Inclusive até os próprios europeus vão inclusive beber um pouco até no caso dessa técnica dos próprios hunos nesse sentido, né, dos nômades, né. Então imagine você combinar, né, no caso a questão da velocidade dos cavalos com uma arma versátil como um arco e flecha. Você tem literalmente um sujeito com velocidade e com precisão de tiro, né, no caso com um arco e flecha, né, com precisão de combate. Isso dava uma vantagem absurda, né, num campo de combate. Então os europeus no período, por exemplo, eles obviamente já se utilizavam de cavalos em combate, porém o tipo de combate que eles utilizavam era muito mais local. Então o que acontece? O próprio exército romano, a própria legião romana, a legião bizantina, enfim, os combates que eles travavam eram combates a curta distância. Então o cavalo era mais utilizado ali para, enfim, transportar carga, né, ou no caso de um combate, puxar um mensageiro de um lado para outro, uma cavalaria, vamos dizer assim, que necessitasse ali para uma vanguarda num combate, mas era algo muito próximo, vamos dizer assim. Não era um combate a longa distância, um combate assim que necessitasse de grande velocidade, que fosse literalmente um enxame. Até a forma, digamos, como os exércitos se comportam são diferentes, né?
Quando você pega a legião romana, ela tem toda aquela questão da falange, né? Aquela questão de você ter grupamentos, toda uma organização de combate, né? Mais estática, mais como se fosse um Lego, né? Podemos dizer assim, né? Um bloco de montar, né? Aquelas, vamos dizer assim, aqueles grupamentos de combate ali bem definidinhos, né? No caso dos nômades, não. Por isso que a gente diz o nome, a gente usa a expressão horda, né? Horda tem a ver com enxame, né? Tem a ver com, enfim, grupos ali mesclados. Então, uma horda significa uma nuvem, basicamente, de indivíduos. Então, eles eram extremamente, vamos dizer assim, os nômades eles atacavam em grande número. Eles eram muito numerosos, né? Embora vivessem assim dispersos em muitas regiões em combate, eles se uniam, né? Sobre a mesma bandeira. Então eles eram muito numerosos e a forma como eles atacavam era extremamente rápida. Eles eram numerosos, eles atacavam aparentemente de forma descoordenada, porém pelo tamanho, número e a velocidade não era necessário tanto uma organização compacta, e sim uma nuvem capaz ali de, vamos dizer assim, retardar qualquer ação do inimigo, né? Porque uma vez em que você basicamente ali se aposta ali da região, então isso tornava, né, esse tipo de combate dos nômades algo extremamente temível, né, por parte dos inimigos, né, algo extremamente terrível, né. Eles eram bem eficazes nesse sentido. Em relação à aparência, vamos dizer assim, né, a questão vamos dizer, de vestimentas, enfim, né, ali estética, né, era um povo, vamos dizer assim, que até tinham essa questão um pouco de indumentária, as mulheres principalmente, né, na parte ali de coloração de roupas, né, elas vestiam ali roupas até muito bem adornadas, né, porém era mais voltado à questão de cores, né, elas utilizavam muito pigmentos, digamos, nos tecidos, né, tecidos feitos a partir da pele de animais, como búfalos, né, como oryx e outros que eles utilizavam. Então elas eram mais roupas pigmentadas, né, algum tipo de penduricalho ali feito ali de ossos de animais ou coisas parecidas, que tingidos ali se tornavam penduricalhos ou coisas do tipo, né. Então as mulheres tinham a sua beleza nesse sentido. Os homens já nem tanto, né? Eles utilizavam-se também de roupas, né? Mas obviamente a questão ali era mais, não tanto estética, né? Em questão de beleza, mas mais a questão de necessidade mesmo. Por serem regiões muito frias, eles utilizavam roupas de peles, né? Então era comum que eles utilizassem peles de animais como roupas para se protegerem do frio, né? Digamos. Então eles estavam um pouco mais avançados até no sentido de proteção contra o frio, né? Povos ali que viviam, digamos, nessa pegada, vamos dizer assim, né? E é nesse ambiente, digamos, que vai nascer aí Átila, né? Esse rapaz aí cujo nome significa rei pequeno ou pai pequeno, enfim, né? Átila, que ele não era, vamos dizer assim, alto, né? De estatura, nós vamos falar aí sobre ele agora, né? Átila não era um indivíduo de alta estatura, mas sim um indivíduo baixinho, até pelo tamanho dele, né? Mas extremamente versátil, um sujeito que vai aí englobar muito da própria personalidade do indivíduo das estepes, né? Um sujeito extremamente eficaz, digamos, em combate, um indivíduo rígido e, vamos dizer assim, quase sem escrúpulos, no sentido de conduzir com mão de ferro, vamos dizer assim, as pessoas ao seu entorno, né? Tanto que nós vamos entender como que os hunos, né, eles, vamos dizer assim, através, vamos dizer assim, aí das mudanças, vamos dizer assim, do comando de Átila, né, como que eles vão utilizar-se, digamos, dessas técnicas, né, em combate, justamente focando aí nessa parte de
pilhagem, né, na parte ali de invasões e de conquistas, né, através da pilhagem e através do roubo. Né. Sobre essa questão, né, referente à dinâmica, né, de como os hunos, vamos dizer assim, eles atacavam, como funcionava a dinâmica de combate deles, a dinâmica de expansão, né, de administração territorial, normalmente o governo, no caso, né, a liderança una, ela era uma diarquia. Isso quer dizer, normalmente eram dois indivíduos que comandavam os clãs ali, né, que seria uma espécie de clã, né, que a gente diz, né, líder da horda, né. Tinham sempre ali essa diarquia, né, que normalmente ocorria entre irmãos, entre parentes, enfim, né. E no caso, o pai de Átila, ele governou, vamos dizer assim, diarquia também, né, juntamente com Ruga, né, Ruga que foi também um rei huno, vamos dizer assim, mas no período, vamos dizer assim, ali de referente, né, ao nascimento de Átila, ali entre o século IV, século V, ocorre que os hunos, vamos dizer assim, o território de ação deles, ele era próximo ali à Eurásia, né? Então eles eram ali um grupamento de tribos. Porém, o que acontece? Por eles serem um povo nômade, né? Nômades, eles não têm uma cultura muito fixa de você ter ali o seu próprio suprimento de alimentação, seus próprios recursos, enfim, uma cidade própria. Eles tinham esse problema. Normalmente as construções que eles tinham eram abrigos muito simples, ou digamos as cidades que eles construíram eram ali com material de madeira, coisa simples. Então eles não tinham uma estrutura ali muito fixa, né? Vamos dizer assim, depois que eles vão começar a, vamos dizer assim, ter uma estabilidade maior ali na região de hoje é a Hungria, né? Mas no período, o que ocorre? Vamos dizer que no caso de Ruga, ele começa a desenvolver incursões, digamos, ali na região que se compreende ao Império Sassânida, né, que era ali vamos dizer assim, próximo ao Oriente Médio. Então os hunos, eles começam a se deslocar, né, justamente utilizando esse método de combate, né, de montaria, enfim, de arcaria, né, pessoas estarem montadas em cavalos utilizando de arco e flecha. Então, o método de combate deles e a ferocidade, vamos dizer assim, ela era implacável, uma coisa que os exércitos já naquele período já não estavam tão acostumados. Você tinha ali já essas técnicas de falange, de combate compacto. Então o que acontece? A população já havia se estabilizado nas cidades, né, em locais ali, em vilarejos, em cidades, enfim, né, no período. E confrontar, digamos, uma horda é algo que eles não estavam muito acostumados, vamos dizer assim, né? O tipo de combate que eles utilizavam era muito acelerado, muito numeroso e, vamos dizer assim, agressivo na forma de tratamento com as pessoas. Então já os sassânidas, eles acabam experimentando, né, essa ferocidade, né, por parte de Átila. Outros povos, o que acontece nesse período, né? Estamos pegando esse período de queda do período do Império Romano, né? O que acontece? Muitos povos ali das fronteiras do Império Romano, como nós já dissemos, eles eram bárbaros, mas não tão nômades, vamos dizer assim, eram bárbaros que tinham, vamos dizer assim, uma certa região na qual eles viviam, né, mais fixos ali, né? Muitos povos germânicos ali, como por exemplo os alamanos, os panônios, enfim, os godos e os visigodos, eles viviam na região da Germânia, né, Europa Central ali, pega Germânia, Polônia ali, né, os polanes, né, que a gente fala, eles viviam naquela região ali, basicamente entre hoje se compreende entre Alemanha e Polônia, né, Eslováquia, enfim, mais ou menos essa região, enquanto que os hunos, como nós dissemos, eles abrigavam mais o extremo leste. Então eles começam a atacar estes povos, né, para justamente irem atrás de suprimentos. Então, diferentemente, já Átila, vamos dizer assim, já na sua juventude, né, quando ele e o irmão dele Breda, né, vão substituir
no caso o pai deles, né, acaba morrendo por idade, no caso Ruga e no caso o pai de Átila, né, quando eles acabam morrendo, que no caso Átila os vai substituir, ele intensifica, vamos dizer assim, essa prática, digamos, de vamos dizer assim, espólio, né, essa prática de roubo, vamos dizer assim, né, de pilhagem. Então eles começam a atacar essas tribos ali da Europa Oriental. Eles vão começar a atacar ali no caso os eslavos, eles vão começar a atacar os ali no caso os polanes, enfim, essas tribos que ficam mais ali no Oriente, né, na Europa Oriental ali, né? Então eles vão ser mais atacados, os armênios, enfim, né, os citas, entre outros ali, eles vão ser os habitantes da Dalmácia, né, eles vão ser ali atacados ali constantemente no caso, pelos hunos, né? Vão acabar de certa forma, vamos colocar assim, né, entre aspas, vamos dizer assim, se tornando súditos de Átila, não no sentido de lealdade, como no caso uma lealdade institucional pública, como era o caso de Roma, enfim, depois vão surgir reinos, no caso no período aí à frente que nós estudaremos, né? Não, era uma submissão forçada, né? Era tipo você ser ali vítima constante dos ataques dos hunos. Então o que acontece? Para você não ser atacado diretamente pela tribo dos hunos, você pagava impostos, você pagava resgates para eles, né? Que seria ali, que seriam pedras preciosas, alimentos, enfim, que você ali separasse, vamos dizer assim, para deixá-los ali à disposição, vamos dizer assim, dos invasores, né? Uma parte ali do que você produzia ficava à disposição desses elementos invasores, né? Que era basicamente uma técnica aí de pilhagem, né? De chantagem, enfim, de você ir lá e ter ali o seu ganho, a sua porcentagem em cima esse resgate para que, digamos, aquela tribo ali, aquele grupo não fosse atacado pelos hunos, né? Então isso começou a forçar, digamos, as tribos ali nômades, perdão, as tribos bárbaras europeias no período, né, a começarem, no caso, a invadir ali a região que era do Império Romano Ocidental, né? E nesse mesmo período, a própria cidade de Constantinopla, Bizâncio, né, foram inclusive não atacados, né, mas foram confrontados pelos hunos no período, né, os hunos que rotineiramente atacavam as cidades fronteiriças, no caso do Império Bizantino, onde hoje estão ali a região da Sérvia, da Bósnia, né, que no período não existiam esses países, mas eram províncias, né, no caso ali no caso de Bizâncio, né, elas eram ali constantemente saqueadas pelos hunos. Eles iam lá, atacavam as cidades, queimavam as cidades, roubavam os espólios e levavam pessoas como escravas, né? Esse termo que a gente usa, né, olha como é que isso já entra nessa questão de mentir, digamos, como que se diz, refutar, né, essas desinformações. A palavra escravo que nós conhecemos vem da palavra eslavo, para quem não sabe, né, que são povos brancos, né? Os eslavos, eles eram feitos escravos, no caso, pelos hunos, né, por povos bárbaros ali das estepes que escravizavam as pessoas. E depois vai ocorrer também com outros povos que nós vamos estudar aí também posteriormente, que vão fazer esse tipo de prática maléfica também. Mas no caso dos hunos, eles levavam pessoas como escravas, mulheres ou crianças, e no caso dos homens, parte dos homens eles incorporavam ao exército huno, eles incorporavam as hordas hunas, né? Através de chantagem, não é? Se você não servir, no caso, aos hunos, nós executamos a sua família. Enfim, existiam, vamos dizer assim, práticas, né, de você persuadir as pessoas a participarem ali no caso das hordas, né? Então, algumas pessoas serviam aos hunos por admiração, né, por acharem que são um povo superior no período, né, esses nômades que têm esse poderio, vamos dizer assim, militar, né, esse poderio, vamos dizer assim,
de agressividade, de força, de controle, serviam por admiração, e outros serviam por medo, né, por obrigação, por, enfim, perderem um ente da família, por ameaças, né, enfim, eles serviam, no caso, aos hunos, né. Assim como também, para você ter um exército, vamos dizer, como é que a gente pode colocar assim, fiel, vamos dizer assim, um exército ali que realmente obedece, no caso o comandante, né, um exército, vamos dizer assim, disciplinado, as técnicas que Átila usava, que Breda usavam, eram extremamente cruéis. Por quê? Vamos dizer que parte das técnicas de tortura que as pessoas falam, né, como, vamos dizer assim, torturas corporais aí que o pessoal utilizava, né, que o pessoal diz, né, muitos aí teóricos, né, ficam apontando para certos períodos, mas na verdade quem começa, digamos, quem potencializa, né, essa questão de torturar pessoas eram justamente os hunos, né? Então a técnica que eles utilizavam era torturar os indivíduos que fugiam, né? No caso, ameaçar, no caso em questão de família, torturar os indivíduos que fugiam. E se caso o indivíduo desertasse, ele conseguisse desertar das hordas, né? No caso, conseguisse fugir, e por um acaso essa mesma horda conseguisse tomar um território onde esse indivíduo estava escondido, e eles o reconhecessem, a pena era terrível, vamos dizer assim. Eles eram executados de uma forma terrível, eles eram literalmente, daí que surge esse termo, né, que é um termo bizarro, vamos dizer bem a verdade, que é o termo de você empalar indivíduos. Eles literalmente deixavam o indivíduo empalado em estacas de madeira ao sol, para a pessoa literalmente ir morrendo aos poucos de hemorragia. Então era algo extremamente cruel e desumano, vamos dizer assim, um tratamento que eles davam aos desertores, vamos dizer assim. Então você conseguia uma disciplina dessa horda, desse bando de assaltantes, né, de bandoleiros, né. Você conseguia essa lealdade através do medo. Então as pessoas literalmente temiam Átila. Eles temiam Átila e Breda justamente pela sua forma de tratamento com as pessoas. Então ele conquistava essa lealdade pelo medo, né? Mesmo ele não sendo um indivíduo alto, né? Voltando a dizer, ele era baixinho, por sinal, mas era extremamente cruel no sentido de tratamento com as pessoas. Então os indivíduos obedeciam mesmo, né? E tendo essa disciplina, vamos dizer assim, bem definida, ele começa a justamente pilhar essas regiões. Quando você vê a história mesmo dos hunos, você vê que nenhum território, não existe uma demarcação para você dizer isso aqui fez parte do Império Huno, não existe. É diferente de você pegar, por exemplo, os francos, que tinham o território deles, você pegar os godos, que tinham o território deles, o próprio Império de Bizâncio, enfim, que era um território definido, o Império Sassânida. No caso deles, não. Eles eram um bando que ficava assaltando vários locais diferentes e se estabeleceram na região onde hoje é a Hungria, ali na região central da Hungria, basicamente, onde eles criavam ali os seus assentamentos. E eles atacavam, digamos, constantemente ou o sul, no caso do Império Sassânida, Bizâncio, que eles tentaram inclusive saquear Constantinopla, né? Porém Constantinopla ela era uma cidade que ela possuía um sistema de proteção absurdo para o período, né? Que eram muralhas gigantescas que existiam nas partes externas, né? No caso de Constantinopla. Então eles não conseguiam tomar, digamos, uma cidade tão grande, eles não tinham esse poderio. Porém, cidades menores, cidades fronteiriças, principalmente aquelas das quais produziam, no caso, alimentos, né, que são mais cidades de interior, elas eram costumeiramente atacadas pelos hunos. Eles não eram muito preocupados com os vilarejos monásticos, por exemplo. Não. Eles não atacavam assim vilarejos pequenos. Eles atacavam cidades pequenas que tinham centro de produção. Então que eles poderiam roubar ali cereais, que eles poderiam roubar animais, enfim, pessoas. Então pedras preciosas, eles tinham já o seu
vamos dizer assim, o seu objetivo de ataque. Né? Então, Átila começa a ficar temido justamente por causa disso, porque ninguém conseguia, digamos, no período copiar ou conseguir ali criar uma técnica de combate, alguma coisa que conseguisse ali, como a gente pode dizer assim, subjugar aqueles ataques, né? Então você vivia sobre um estado de medo, vamos dizer assim, né? Principalmente na região da Germânia, onde eles atacavam muito ali a região da Germânia, da atual Polônia, enfim, aquelas regiões ali eram muito atacadas por Átila, mas não porque ele, vamos dizer assim, quisesse definir território, anexar território, não, era simplesmente para roubar mesmo, né? Simplesmente pelo fato de se apossar ali da produção das pessoas e levar para eles para se alimentarem. Então era bem assim, cruel, vamos dizer, né? Em relação a, vamos dizer assim, a diplomacia de Átila, como o pessoal pode ver, ele era um sujeito, mesmo ele sabendo latim, ele sendo uma pessoa que ele tinha ali compreendia muito bem o idioma dos romanos, ele era um indivíduo, entre aspas, civilizado na questão pública, vamos dizer assim, ele conseguia conversar bem com as pessoas. Em questões de diplomacia ele era extremamente selvagem, então ele não se preocupava muito com fazer negociações com as pessoas. Ele negociava uma vez em que ele não conseguia invadir um local, por exemplo, com os bizantinos, né? Na época do imperador Teodósio. O que acontece? Ele não conseguia invadir Constantinopla, ele não tinha poder para isso, para invadir Constantinopla, o interior do Império Bizantino. Então o que acontecia? Como ele pegava essas cidades fronteiriças, ele atacava essas cidades de produção de grãos, para que Bizâncio não tivesse problemas, por exemplo, de fome, enfim, não tivessem ali falta de alimentação, né, não se privassem de alimentação por causa desses roubos, eles faziam negociações, digamos, com os hunos, pagando uma parte, digamos, da produção para os hunos, para que eles não, como dizer assim, no popular, não viessem azucrinar ali basicamente a vida deles, né, não viesse ali vamos dizer assim, agredir ali esses vilarejos, né, essas cidades fronteiriças. Então Bizâncio fazia esse tipo de negociação com eles. Por várias vezes o imperador Teodósio, inclusive sucessores, aí tiveram que negociar com os hunos dessa forma para que não ficassem ali atacando esses vilarejos. Os sassânidas, como já não tinham essa mesma capacidade, eram mais atacados, né? Então, onde se abria brecha, vamos dizer assim, em Roma, o Império Ocidental de Roma, no caso, né, antes da sua queda, o que ocorre? Eles já não tinham aquele poder, já não tinham um controle, porém ainda existia o exército romano, mesmo que totalmente desorganizado, mesmo que deficitário, um exército ali fraquíssimo, né, em questão de organização, de armamentos, de suprimentos, enfim, mesmo sendo ali totalmente fraco, vamos dizer assim, ainda assim era um exército. Então era difícil para Átila conseguir adentrar o Império Romano Ocidental. Então ele atacava ali as fronteiras, como sempre. O negócio dele era a covardia, era você atacar para você pegar os espólios que você podia. É isso que forçou, digamos, as tribos germânicas, os godos, os visigodos, a adentrarem em Roma. Foi um dos fatores, vamos dizer assim, que propiciou também a queda do Império Romano. Obviamente não na questão moral, não os fatores principais, mas forçou essas tribos a adentrarem ao Império Romano Ocidental justamente por não conseguirem sobreviver dentro do próprio território germânico, sendo atacados direto ali pelos hunos. Né? Então você tinha esse problema constante, por sinal. Né? Agora, em relação ali à diplomacia, como nós dissemos, não existia. Então Átila ali não tinha esse tipo de prazer de negociar com ninguém, a não ser que tipo isso beneficiasse a ele ou que abrisse alguma brecha para ele ali onde ele não conseguia invadir. Né? Em relação à questão religiosa, Átila ele era um pagão, obviamente, o culto dele era um culto xamanístico lá da Eurásia,
né? Então ele não tinha nenhum apreço, vamos dizer assim, pelo monoteísmo, embora, vamos dizer assim, que quase mais da metade da população pertencente ao, vamos dizer assim, que estava sobre o tacão dele ali, né, eram cristãos arianos, né, eram arianistas, aqueles cristãos lá arianistas. Né. Então grande parte era proto-cristão, vamos dizer assim, grande parte da tribo dele, né. E uma outra parte, vamos dizer assim, eram os zoroastristas, eram ali indivíduos ali ligados a culturas persas. Então, basicamente, o culto qual Átila prestava nem 5, 10% do grupo qual ele estava sob o tacão dele ele praticava. Então, era minoritário, vamos dizer assim. Né? Embora ele conseguisse, através do medo, né, como nós dissemos, ali organizar todo o exército em si ao seu favor, ali, né, toda a horda una ao seu favor. Né. Em questão de, vamos dizer assim, vida conjugal, né, ali os hunos eles não respeitavam muito a questão de matrimônio, como nós dissemos, eles são um povo pagão, né, um povo nômade. Então, diferentemente dos povos eslavos ali que já tinham uma certa, vamos dizer assim, proeminência à união monogâmica, né, ter um casal, no caso normal, né? Os hunos não, os hunos viviam em haréns, eles tinham 4, 5 esposas, então não era bem esposa, né? Eles levavam ali algumas mulheres ali como concubinas, né? Como ali simplesmente questão de prazer, né? Algumas levavam como escravas, enfim, outras eram ali dotes, vamos dizer assim, de território, por exemplo, para um território ser poupado, o chefe daquele território, enfim, governante daquele território cedia a mão de uma filha dele pro Átila, vamos dizer assim. Então o Átila tinha mais de 20 esposas, basicamente. O sujeito tinha um monte de esposas, tinha 15, 20 esposas. E, enfim, embora oficialmente, né, para ter filhos ele tivesse somente assim, oficialmente reconhecidos, né, somente com a esposa principal dele, né? Só lembrando aqui o nome, né, da esposa dele no caso, que só um minuto, pessoal. Tava tentando aqui lembrar até o nome da esposa de Átila. Pois então, mas voltando aqui a essa questão, né? Ele somente com essa esposa principal, vamos dizer assim, ele tinha filhos, né? Então ele não, vamos dizer assim, deixou pontas soltas nesse sentido, né? Ele era poligâmico, né? Ele não era monogâmico, ele tinha mais de uma união. Então, vamos dizer que nesse sentido, vamos dizer, já para uma visão ocidental, né, uma visão ocidentalizada, Átila ele já não seguia nenhum padrão do que é ser minimamente civilizado, minimamente humano, enfim, e muito menos cristão, né? Muito menos ter um princípio religioso cristão, um princípio de honra ou qualquer coisa parecida. Ele não tinha isso. Alguns gostam de ficar pintando, vamos dizer, alguns historiadores, né, alguns indivíduos hoje em dia aí dessa veia mais progressista gostam de ficar pintando o Átila como se fosse uma espécie de herói, mas ele não era. Muito longe disso. Ele não tinha honra, não tinha princípio nenhum. O sujeito era abominável nesse sentido. O negócio dele era tomar territórios, espoliar e se alimentar bem. Mas vamos dizer que esse tipo, no caso de invasão, né, as incursões que eles fazem, vai acabar alterando até de certa forma a questão etimológica ali daqueles povos ali, a questão étnica, né, a questão ali genética. Porque quando você pega os povos ali que hoje habitam
a região da Hungria, da Bósnia, é, a Armênia, enfim, você pegar essas regiões, né, é, parte ali da Ucrânia, né, hoje, eles têm uma etimologia, uma genética, cujo padrão ele não é igual, por exemplo, à genética germânica. Né? Você vai pegar uma genética germânica, por exemplo, um alemão, um austríaco, um polonês, enfim, né? Um lituano, esses povos, um dinamarquês, eles têm, vamos dizer assim, a sua aparência, a sua genética ela é muito parecida. Né? Agora, quando você pega esses povos do extremo leste europeu, eles têm uma genética diferente. Então eles não saem totalmente loirinhos, olhinho verde, enfim, olhinho azul. Não, eles nascem às vezes com cabelo preto, com cabelo ruivo, cor de mel, né, cor castanho, enfim. E os olhos às vezes castanhos, às vezes verdes, enfim, saem misturados. Porém a feição deles, os olhos eles são um pouco mais rasgadinhos. É diferente dos olhos, por exemplo, dos germânicos que são mais como nós podemos dizer assim, esbugalhados, né? Aqueles olhos mais abertos, né? Mais redondinhos, né? Que são aqueles olhos dos germânicos. Não, são olhos mais rasgadinhos, né? Que eles puxam justamente esse genoma, no caso uno, né? Esse genoma ali dos povos ali eurasianos, né? Justamente porque eles tiveram essa mistura, né? Então, justamente por essas uniões, né? Então, que forma aí basicamente essa etnia ali na região da Hungria, da Sérvia ali, que eles têm essa diferença, né? Justamente por eles terem tido esse contato, né? Já nessa parte de genética. Porém, vamos dizer assim, na parte de comércio, por exemplo, na parte econômica, também isso não existia entre os hunos. Os hunos viviam de espólios, então eles não comerciavam com outras tribos, não existia comércio. Não era como, por exemplo, os sassânidas ou os bizantinos que comercializavam com todo mundo, ou os povos europeus ali. Não, eles não tinham também isso. Não existia uma economia, não existia uma língua própria. O idioma deles, eles utilizavam ou o latim ou idiomas ali persas, enfim, eles não tinham um idioma próprio, né, uma escrita própria, quiçá um sistema econômico próprio, comércio, qualquer coisa parecida, nada. O negócio deles era basicamente espólio mesmo, guerra e briga de foice, vamos dizer assim. O negócio deles era simplesmente viver do espólio sobre ali a força, né. Então, vamos dizer que por muito tempo eles viveram dessa forma. E chega um certo momento, né, em que Átila, ele, vamos dizer assim, ele é prometido, né, uma como a gente pode colocar assim, como podemos colocar, uma das nobres romanas, né, filha inclusive do imperador Valentiniano III, né, que seria a Justa Honória, né, nome dela. Justa Honória, ela estava passando ali por uma situação, digamos ali, de conflitos familiares ali pelo trono, né, por enfim, pela questão ali do controle ali do império, de partes ali do Império Romano Ocidental. E nesse ínterim, né, de querer, vamos dizer assim, uma aliança para conquistar poder, Justa Honória, ela promete a mão dela em casamento a Átila, né? E isso era um sinal antigamente, não, né, no período, né, não um sinal simplesmente de a mulher gosta do sujeito, não, era por questões diplomáticas mesmo. Átila viu nisso um sinal de que ele poderia, digamos, invadir o Império Romano Ocidental. E é o que ele começa a fazer através dessa união com Justa Honória. Ele começa a invadir a Gália, né, onde hoje é a região aí da França. Ele começa a invadir a Gália e a saquear ali os povos que ali existiam, né?
no caso também os próprios francos, os francos que nós vamos falar ainda a respeito deles, né, que vão estar aí presentes aí na nossa história cristã, né. Vamos entrar nesse conceito, nesse contexto, né, os reis merovingios. Mas ali eles atacavam ali as fronteiras dos francos, eles atacavam a Gália, eles atacavam a Panônia, e eles, vamos dizer assim, exigiam altos resgates, né, pelas regiões invadidas. Então eles, já nesse período, vamos dizer assim, que os líderes hunos ali, né, os subordinados ali de Átila gozavam ali de uma riqueza absurda já nesse período, né, já gozavam de muito prestígio, muito poder, vamos dizer assim, resgates. Então eles eram indivíduos ali realmente ricos, né, se comparar aí no período, justamente ganhando em cima do espólio, né, do que fora aí o Império Romano e os seus periféricos, né. Mas o que acontece? Já nessa sede de poder, né, nesse período, Átila ele já era conhecido aí dentre os cristãos, né, dentre os povos romanos, como o flagelo de Deus, né. Ele era ali uma espécie, eles pensavam ser uma espécie de castigo ali, né, enfim, pelos males de Roma ali, pelo que Roma havia feito. Átila era uma espécie de castigo, né, que tinha vindo ali para desolar as pessoas, né. Então eles, vamos dizer assim, aqueles povos eles odiavam os godos, os visigodos, as tribos germânicas, mas odiavam mais ainda os hunos, né. Então eles achavam os hunos o pior castigo possível que pudesse existir ali para os europeus, né. Então eles eram realmente desprezíveis, né. Só que chega numa altura em que, vamos dizer assim, Átila ele almeja invadir a Península Itálica, né, e fazer o feito, digamos, ali de atacar ali Roma, atacar as outras regiões ali próximas, ali, cidades itálicas ali, né, do então desfalecido Império Romano, que tinham várias riquezas, né. Então ele almeja tomar esse território, vamos dizer assim, almeja tomar Roma ali de qualquer jeito, utilizando ali de sua cavalaria, né, de sua horda. Só que o problema, ele encontra alguns problemas, vamos dizer assim, né. O exército romano, ele era já nesse período, como nós dissemos, fraco, né. Exército romano, e muitas vezes Bizâncio até socorria Roma em relação de envio de soldados. Porém, vamos dizer que com a ajuda justamente daqueles bárbaros, né, como os godos, como os visigodos, como os francos, que também forneciam soldados à legião romana, vamos dizer que eles conseguiram segurar muitos ataques de Átila na região norte da Itália, porque é uma região muito montanhosa, né? Então, ali montanhosa, cheia de bosques, enfim, de declives. Então a progressão com cavalos ela se torna muito difícil. É diferente do que você tipo está acostumado a lidar, por exemplo, ali no leste da atual Alemanha, né, a atual Áustria, a atual Polônia, ali, que são regiões que têm muitas colinas, né, territórios muito abertos. Então era mais fácil você conseguir manobrar a cavalaria, né, você atacar, conquistar cidades. Porém, na Europa Ocidental não funciona dessa forma. Tem muitas montanhas, tem os Alpes, tem morros para tudo quanto é lado. Então o que acontece? Muitos aclives e declives. Então é difícil você conseguir manobrar uma cavalaria num território desses, quiçá uma horda. Então ele já era um ponto negativo para Átila, né? Ele já não conseguia manobrar bem a sua forma de combate. Segunda coisa, eles começam a ser repelidos pelo exército romano, fraco, porém extremamente experiente na região onde viviam, né, que era no norte da Península Itálica. Então para eles era fácil ali conseguir segurar, digamos, essas invasões. E um terceiro ponto que ele não contava, vamos dizer assim, né, é que no desespero, né, dessa invasão de Átila, ali a oligarquia romana, né, ela, vamos dizer assim, pede socorro no caso, né, ali
vamos dizer assim, as regiões ali de Pádua, Verona, Milão, Pávia, entre outros, né, os oligarcas dessas regiões, né, é, vamos dizer assim, eles, juntamente do imperador, né, essas oligarquias, elas pedem socorro justamente à Santa Igreja no período, né. Olha que coisa engraçada, né? Já como a Roma já havia se cristianizado há um bom tempo, né, eles pedem ajuda ao Papa vigente na época. Esse Papa, que se não uma das figuras aí mais impressionantes, vamos dizer assim, do período, né, que era o Papa São Leão Magno, né? Hoje nós temos aí Leão XIV, né? O Papa Leão XIV, ele vem dessa linhagem, né, de São Leão Magno, né? São Leão Magno, que além de ser, vamos dizer assim, como é que podemos dizer assim, um grande administrador, um indivíduo assim, vamos dizer, um grande administrador por parte da igreja, um indivíduo que respeitava, né, a doutrina, né, um indivíduo que ele combateu muitas heresias, um indivíduo que ele pôs o ponto final em muitas heresias no período, né, na questão ali de concílios, inclusive o concílio de Calcedônia, né, que foi um dos mais importantes da igreja no período, né, para a questão ali da definição de dogmas, foi presidido inclusive por São Leão Magno, né. Ele, vamos dizer assim, ele organizou muitos desses concílios, ele foi um indivíduo que ele foi um grande administrador da igreja, assim como um visionário no período na questão aí justamente de apoiar, né, estas ordens religiosas, né, as ordens católicas que criavam ali mosteiros, né, nas regiões mais rurais, nas regiões mais afastadas. Ele foi um grande entusiasta também nesse sentido de buscar fortalecer, vamos dizer assim, no caso, a cultura cristã, né, fora desses centros aí que estavam sendo, vamos dizer assim, bombardeados, né, culturalmente aí pelos bárbaros, né. Então ele foi um grande entusiasta nesse sentido, assim como um diplomata em nível absurdo, um indivíduo assim que ele manteve a fé cristã, ele manteve a doutrina cristã católica assim, em período extremamente difícil, num período em que a igreja passou por grandes dificuldades, né, justamente pela queda de Roma, né, pela queda administrativa de Roma, assim como pela questão ali das ameaças dos próprios bárbaros, pela questão de Bizâncio ali, pelo afastamento, né, pela distância, né, entre Roma e Bizâncio, enfim, e enfim, ali a própria moral da população ali, né, esses problemas morais que a população passava. Então ele foi um grande baluarte nesse sentido, né. E ele aceitou essa missão diplomática de conversar, né, de confrontar cara a cara, vamos dizer assim, Átila. Né. Ele foi literalmente até o acampamento de Átila, no norte da Itália, né, até as regiões onde ele estava pilhando, né, e ele confrontou, né, cara a cara ali, Átila. Né. Então ele, vamos dizer assim, define, vamos dizer assim, ele define pontos, digamos ali, de limite, né? Então a tamanha, vamos dizer assim, a tamanha moral religiosa, o tamanho peso religioso, né, a tamanha hombridade, né, do Papa Leão Magno, vamos dizer assim, não somente impressionaram como assombraram a Átila, né, que impressionado com tudo aquilo, se reza a história, né, ele se afastou, né, ele viu algo assim, uma aura, vamos dizer, segundo a própria história conta, uma aura em São Leão Magno que ele observava nele, em um indivíduo ele observava exércitos, então ele via, digamos assim, na essência do Papa Leão Magno, um verdadeiro exército celestial. Então, segundo a expressão do período, ele via um exército celestial, um exército de anjos, né, juntamente com o Papa Leão Magno. E vendo essa hombridade,
ele, vamos dizer assim, poucas semanas após esse encontro, Átila ele começa a retirar as suas hordas da região da Península Itálica e se fixa, digamos, na região da Germânia, enfim, entre a Germânia e a Hungria, né? Ali, o berço ali dos hunos, né? E ele obviamente vai ainda almejar, vamos assim, tomar outras regiões, né? Como no caso ali da Gália, vai continuar fazendo incursões, porém vamos dizer que essa vida meteórica de assaltos, né, de conquistas de Átila, ela vai ter um fim repentino, porque, como nós dissemos, Átila ele é, vamos dizer assim, ele sempre estava ali, obviamente, orquestrando ataques, né, pilhagens, pensava em tentar conquistar Constantinopla, enfim. Ele sempre pensava em ser ali o grande conquistador no sentido de assalto, no sentido de pilhagem, né? Ser lembrado como o grande conquistador nesse sentido, né? Porém, vamos dizer assim que em uma dessas situações, né, ele ocorre que ele acaba vamos dizer assim, mais uma mulher, digamos, ela é oferecida a ele em mão ali, em casamento, né, para que ele, vamos dizer assim, não invadisse ali a região, uma das regiões ali, digamos, da Europa Oriental. Né? E o nome dessa princesa, essa nobre que foi oferecida a ele, era Íudico, né? E Íudico, ela era vamos dizer assim, uma espécie, né, de princesa visigótica ali, né? Ela foi oferecida, no caso, Íudico foi oferecida a mão dela a Átila, né, com uma espécie de aliança para que ele mantivesse aquele povo ali em paz, né? Obviamente, como um sujeito ali agressivo com mulher, ele aceita esse dote. Porém, no dia das núpcias de Átila com Íudico, ocorre que Átila tem um infarto, basicamente no leito dele, né? Quando ele ia ter as núpcias, ele tem um infarto, provavelmente com a beleza de Íudico, enfim, diziam que ela era uma moça muito bonita, e ele acaba morrendo ali. No caso, ele tem um infarto fulminante e ele morre instantaneamente, vamos dizer assim, né? O que é até engraçado. Agora, uma coisa, um ponto que é interessante sobre essa questão de hordas, sobre a questão de nômades, é o que? Vamos dizer assim que para um canato, para um grupo, digamos ali, de tribos se manter, uma confederação de tribos, um grupo de tribos se manter, você tem que ter um elemento central, né, que, vamos dizer assim, ele segura, né, toda essa, que aglutina tudo isso, né? O elemento central ali era o medo, né, que Átila utilizava ali para ter o controle ali dessas hordas. Então era um indivíduo agressivo, um indivíduo perigoso, então ele tinha essa, vamos dizer assim, essa forma, né, de ele conseguir administrar as coisas. O que, no caso, os seus descendentes ali não tinham, os seus filhos não tinham esse mesmo tacão. E, obviamente que cada grupo, cada clã, ele começa a seguir o seu próprio caminho. Muitas hordas, elas acabam migrando, digamos, para Eurásia, enfim, para territórios ali da vastidão do Tajiquistão, enfim, do Azerbaijão, né, os azerbes que dizem, né? Muitas hordas migram para essa região e outros acabam, digamos, se incorporando à região nos costumes que existiam ali na própria região em si, né? Muitos, inclusive, se convertem ao cristianismo ortodoxo, né? O que é até engraçado, né? Ali a região da Armênia, né? Os armênios ali eram cristãos devotos, né? Católicos devotos, seguidores ali aliados do Império Bizantino, né? Aliados de Bizâncio. E eles, muitos desses indivíduos ali, até então cristãos arianos, se convertem à ortodoxia, uma boa parte deles.
e outros ali também vão se incorporando ali à região, né, da própria Hungria em si, formando ali pequenos feudos, pequenos locais ali juntamente com aqueles grupos, né, que viviam ali nesses mosteiros próximos a feudos. Eles começam a criar ali seu próprio sistema feudal. Então não eles mais se incorporam, digamos, a cultura ocidental do que vamos dizer, o nomadismo, né? Aquela cultura nômade, digamos, oriental. Eles abandonam isso com o tempo, né? Então, os hunos realmente vão se tornar o que nós conhecemos hoje como os húngaros, né? Eles vão sair dessa linha, né? Pode chamar eles de bugres ou da Bulgária, né? Os bugres, ou então húngaros, enfim. Eles são dessa região. Basicamente, eles têm essa guinada, essa modificação, né, étnica, cultural, enfim, eles absorvem mais essa cultura ocidental, né? Então, vamos dizer que os hunos nunca tiveram um território demarcado. Então, basicamente, eles mais alteraram o mapa, ou favoreceram mais uma tribo ou outra, foram determinantes no sentido da queda de Roma em alguns sentidos, assim como também propiciaram, por exemplo, a diplomacia no caso de Constantinopla. Então eles acabam se tornando inclusive aliados futuros ali dos bizantinos. Então eles não tinham vamos dizer assim, eles começam, digamos, como esse elemento agressivo, mas acabam no final sendo incorporados pela própria cultura ocidental, né? E o que seria o legado, né, que Átila, esse malvadão huno, vamos dizer assim, esse pilhador, né, esse assaltante, deixa aí para a história? O povo húngaro, vamos dizer assim, ele considera Átila como se fosse um herói, né? Então, vamos dizer assim, que toda essa questão de força, a questão ali que molda um pouco o espírito eslavo, vem em parte aí dos hunos. Isso é uma verdade, né, da doutrina deles. A questão, como nós dissemos aí, de tratamento desumano, no sentido de torturas, né, algo que vai aparecer em outros grupos eurasianos aí que a gente vai estudar para frente, também vem dos hunos, né? Eles têm vamos dizer assim, essa característica de transmitir algo ruim, vamos dizer, não podemos dizer que não, algo ruim, digamos, a muitas sociedades. Porém, para o próprio povo húngaro até que não, né? Eles são vistos como um símbolo de força. Então, basicamente, Átila foi mais responsável por causar o caos, né? Um caos que ele vai ser benéfico, maléfico em um sentido, né? E benéfico por outro sentido também. Então ele causa essa mudança, né, de eras, vamos dizer assim, ele coopera para essa mudança de eras, para o final desse período antigo, né, e para o início do período que nós conhecemos aí como período medieval, né. Então ele coopera de certa forma, né, sendo aí o elemento principal dessa primeira onda de invasão aí dos bárbaros, né. Pessoal, mas se tiverem alguma dúvida ainda a respeito da história de Átila, né, sobre a sua vida, enfim, trajetória, sua personalidade, né, queiram deixar aí nos comentários, podem encaminhar aqui ao nosso canal, né. Novamente deixem um like aí, né, no nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal para acompanhar outras novidades e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.